Como é que vocês estão? Tudo bem? Não é praxe eu falar que eu tô nervoso, é porque eu realmente fico nervoso toda vez que eu venho ministrar aqui. Vocês podem saber que não é só protocolo eu falar isso aqui, é porque antes de chegar aqui minha mão soa toda ali, eu fico me tremendo. Eu não sei se é o ar-condicionado que está gelado, se sou eu que estou tenso, mas é sempre muito bom estar aqui podendo compartilhar com vocês. Fico feliz de ver esses rostinhos dos irmãos. Fico triste quando vocês não estão entendendo, mas fico feliz quando vocês entendem. Então, para essa palavra de hoje especial, quero que você preste bastante atenção. Eu vou tentar ir direto ao ponto, né, e não fazer muita firula. Por isso, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. E antes de começar, né, a gente sabe que a atenção da gente é uma coisa muito volátil, mas em especial o Espírito Santo está com você aí. Você acredita nisso? Amém? E ele ia nos ensinar a respeito de todas as coisas. Então, eu quero fazer uma oração antes de começarmos. Queria pedir para você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça por um instante. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos em tua casa. É maravilhoso, Pai, fazer parte do Senhor, do teu corpo, da tua igreja. E nesse momento, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, Pai, para promover, ó Deus, um foco sobrenatural, Pai. Aquele, ó Deus, que tem o costume de se distrair, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha surpreendê-lo nessa noite, Pai, com um foco, ó Deus, que é diferente, Pai. E aqueles, ó Deus, que precisam receber dessa palavra, Pai, que o espírito, a alma, o corpo, Pai, se abra de uma forma diferente, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar nessa noite. Pai, e durante essa ministração não sejam as minhas palavras, mas sim as tuas, ó Deus, no coração dos meus irmãos. Pai. E que aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai, venha sair dos meus lábios, ó Deus, de forma clara e chegar até o ouvido dos meus irmãos de forma clara, Pai. Que não haja distorções entre aquilo que eu estou dizendo e aquilo que os meus irmãos irão escutar. E que nós venhamos ser abençoados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Gente, hoje eu quero falar um pouco aqui de uma base da fé. Eu sou um cara que gosta de falar da base, eu gosto de falar daquilo que importa. E eu sei que há muito que Deus quer nos acrescentar a respeito disso. E eu quero falar hoje sobre doutrina. E doutrina é uma coisa, uma palavra que é falada muitas vezes, mas a gente poucas vezes ouviu a respeito do significado do que é doutrina. A Bíblia fala a respeito de doutrina, fala sobre uma doutrina boa, fala sobre uma doutrina ruim, e por isso hoje eu quero dar uma pequena passeada aqui com vocês para a gente ter, em nome de Jesus, o nosso conhecimento aberto juntos aqui. É uma coisa que, apesar de eu ter estudado, é um pouco nova para mim, assim, entrar nesse conceito. Por isso eu quero que vocês me tolerem aí se eu estiver um pouco nervoso, se eu estiver um pouco tenso, mas acredito que nós vamos ser abençoados. Primeiro eu quero ler o conceito, eu pesquisei antes aqui. O conceito de doutrina, da palavra doutrina, o conceito da doutrina ela é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Um conjunto de princípios. Nos dias de hoje, a gente tem ouvido muito falar da palavra princípio, principalmente na política, né? A gente tem visto uma guerra de princípios. Estão querendo deturpar os nossos princípios, estamos defendendo aqui a família e estão querendo destruir os princípios da igreja. E uma doutrina, a doutrina do evangelho, é formada sobre alguns princípios.
Quem que foi que trouxe os princípios da doutrina evangélica? Jesus Cristo. E há alguns princípios que vêm desde antes da encarnação de Jesus. Todos eles também trazidos por Jesus, porque ele era antes de todas as coisas. Então, tem princípios que vêm desde o tempo da criação da humanidade, quando Deus trouxe ali a vida. E ele entregou ao homem princípios para que fosse seguido. E aí a gente chega nesse ponto, onde a gente está aqui não por uma religião, porque aqui está falando sobre princípios e conceitos que são a base de uma religião. Mas eu gosto de acreditar, eu gosto de crer que a fé cristã ela vai além daquilo que é uma religião. Ela vai além daquilo que são só costumes e regras e uma caixinha quadradinha onde você se encaixa ali e automaticamente você está naquela religião. Por quê? Os princípios da nossa fé cristã, eles regem não só a minha, a sua vida, mas rege o universo. Deus ele revelou para a gente, através dos princípios, a forma de funcionamento do mundo. Em diversas etapas, em diversas fases. E a forma como que Deus instituiu, eu achei muito engraçado, porque na pandemia o pessoal falou assim, o pessoal comeu morcego lá, e aí começou a alastrar um vírus. Pô, a Bíblia já falava que não podia comer certas coisas. E o pessoal foi lá e insistiu, comeu. E aí agora a gente está aqui numa pandemia. É claro que tem diversas coisas que foi orientado na época para não comer, que hoje a gente tem meios de comer e a própria Bíblia depois libera para que seja alimentado. Mas você imagina, por exemplo, Deus ele chega através da lei e fala assim, olha, não vai comer suínos, por exemplo, não vai comer carne de porco. Aí hoje a gente sabe que carne de porco, se você não preparar ela direito, ela corre um risco absurdo de você ter doenças. Pensa só, como que, ao mesmo tempo que tem normas e leis, e por detrás daquilo você vê que tem uma série de coisas que são naturais. Não é para ser feito daquele jeito, porque se for feito ao contrário, o seu corpo estranha, sua mente estranha. A gente vive em um tempo onde a nossa psique, o nosso pensamento, ele anda estranho. Porque nós, em diversos momentos, estamos quebrando esses princípios. Quantas vezes a pessoa está ali e dá um burnout? Ah, por que deu um burnout? Porque lá em Gênesis, Deus falou, tem que descansar. Faz do mesmo jeito que eu fiz. Vocês acham que Deus ficou cansado? Quando ele fez no sétimo dia, Deus descansou. Eu não imagino que Deus ficou cansado, assim, Deus ficou exaurido. Eu acho que Deus descansou para dar o exemplo para a gente. Porque ele chegou e falou, haja, haja, haja. Fala aí comigo, haja. Cansou? Se você não cansou, você acha que Deus cansa de fazer isso? Mas ele descansou. Por quê? Porque ele estava instaurando ali uma doutrina onde o povo dele deveria descansar. Ensinando a forma certa de fazer as coisas. E os princípios eles vão sendo estabelecidos ao longo de milhares e milhares de anos. Aí eu vou deixar essa parte de quantos milhares de anos para o Daniel ali, que vai provavelmente saber mais do que eu. Mas tem vários blocos de milhares de anos em que as coisas elas vão acontecendo e tudo é muito conectado, é muito coeso. É impressionante.
E hoje em dia, às vezes, a gente vai pegar, por exemplo, a lei, que também usa a palavra doutrina. Como que tem tanta brecha na nossa lei? Vocês já viram em coisa de advocacia, Suits, né? Aquela série, ou então How to Get Away with Murder, né? Tem um tanto de série aí de advogado. Aí o pessoal vai achando brechas na lei para poder defender uma pessoa que fez uma coisa errada. E a lei, grande parte dela foi escrita no mesmo período. Eles lançaram a lei lá, você pega a lei tal de 1994, dentro da própria lei você encontra brechas. Mas é impressionante como que na palavra de Deus, dentro de milhares e milhares de anos, você não vai encontrar a brecha. Com trocentos autores diferentes, escrevendo a respeito de momentos da história diferentes, e como que tudo isso consegue apontar para uma coisa futura, a vinda de um Messias, algo muito profundo e sobrenatural acontecendo. E aí você pode olhar e falar, Rafa, você não ia falar sobre doutrina, porque você está falando de criação. Primeiro, você tem que acreditar naquilo que você vai seguir. Eu estou te mostrando aqui, meu irmão, que não é uma série de regrinhas que eu cheguei aqui e inventei, que o Daniel inventou, pastor Adenilson, Andréia, Juninho. Não foi essas pessoas que inventaram. É simplesmente o Criador do universo que foi criando um manual do início até o momento que nós estamos e foi dando instruções, direções sobre como viver a vida. É como se fosse um Google tunado de o que você tem que saber. Você tem quantos já entraram aqui no Chat GPT? Chat GPT às vezes assusta. Você digita lá uma coisa assim, como é que faz isso, chat? Ele responde com uma convicção. Às vezes ele erra. Feio, mas ele fala com convicção. Meus irmãos, Jesus, quando foi aos céus, ele deixou dentro de nós uma inteligência que não é artificial, que tem todo o conhecimento do mundo, nunca erra, ao qual você pode perguntar o que você quiser que ele te responde. A fonte de toda a sabedoria, com o qual o abrir da boca de Deus criou todas as coisas, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos dentro de mim e de você. Disponível para te relembrar desse manual que você um dia leu. Eu espero que você tenha lido e que continue lendo. Um livro composto de outros 66 livros, formando um só, capaz de, cada vez que você lê ele se torna algo diferente. É muito impressionante. Eu consegui pegar um livro e ler ele mais de uma vez. Todo livro que eu pego, eu leio ele uma vez, na segunda vez que eu leio, eu costumo largar ele pela metade. Porque eu falo, já li isso. Você dá aquela refrescada na memória assim, você fala, lembrei agora, tá bom. Tá bom, chega. Mas a Bíblia não, você consegue pegar ela e ler, e ler, e ler, e aí quando você está lendo, você fala, eu já passei nesse texto, mas eu não tinha reparado nisso aqui. É igual o sapato do povo de Israel, que vai crescendo à medida que o povo vai andando e nunca desgasta. É uma loucura. E essa doutrina que eu estou falando está onde? Está nesse livro. Nesse livro rico, precioso, profundo, cheio de camadas e subcamadas e subcamadas. É coisa de gente doida, mas ao mesmo tempo
é de loucura para quem é sábio, mas é sábio demais para quem é louco, é uma coisa impressionante. Você pode olhar e pensar, mas Rafa, não sei nem ler direito, eu leio, eu fico com sono, mas quando o Espírito Santo começar a revelar para você, você perde o sono na hora. De repente você que é uma pessoa que não chora, começa a chorar ali no seu quarto. A Sara que eu digo, eu só choro de tristeza, um sentimento natural, mas diante de Deus eu choro com uma emoção que eu nem sei explicar. Eu não estou triste, eu não estou feliz, eu estou cheio de alguma coisa que me transborda pelo olho. Aí eu estou aqui tentando explicar para vocês uma coisa, mas é tão apaixonante que eu fico doido. Eu começo a ficar empolgado com a história que eu estou tentando contar e não consigo passar do primeiro ponto. Vocês estão entendendo como que isso é doido? Eu estou aqui tentando falar para vocês sobre uma doutrina, aí você espera uma coisa toda quadradinha. Ei, aqui a gente faz isso, isso, aquilo, tudo bem? A gente age assim, assim, dessa forma. Tem que se vestir assim, assim, assado. Mas aí você é pego de surpresa e de repente você começa a ver que é uma coisa viva, louca. Cheia de intensidade, cheia de nuances. É individual. Você precisa ter contato. É doido demais. Aí você vê o pessoal falando assim sobre vícios e tal. Estava vendo lá, né, a eleição de São Paulo, tá maior burburinho, meu YouTube fica cheio de notícias de lá. Mas o pessoal querendo lidar lá com uma forma de superar os vícios. Gente, eu sou uma pessoa propensa a ter vício. Eu tenho essa propensão. Já me viciei em jogo, já me viciei em droga, já me viciei em bebida, já me viciei em tanta coisa. Mas quando você conhece uma coisa que te vicia de verdade, que é o Espírito Santo ali com você, você começa a ter uma coisa diferente para se viciar, uma coisa que te gera vida ao invés de gerar morte. Quer ver que coisa linda que é? Você pegar a palavra de Deus, se ajoelhar, começar a ler, e ver que aquilo é sobre você. Você vê Deus chamando Isaías, ei, quem há de ir por nós? E parece que ele está falando com você, quem vai por mim e por você? Deus ele não te chama para ir só por ele, quem vai por mim? Quem vai por nós? Quem vai por mim, pelo meu filho, pelo meu espírito, por você, pelo teu vizinho, pelo teu irmão, pelo teu primo? Quem vai? Aí você começa a pensar, eis-me lá. É como se eu já tivesse ido. A vontade é de já estar lá. Mas por enquanto, eis-me aqui. Me envia. Mas ao mesmo tempo você começa a reconhecer. Por quê? Porque a verdadeira doutrina, ela te revela quem você é. Você está num jeito que dá para ir por esse Deus que pode tudo. Isaías não sentiu que estava. Eu não senti que estava. Eu olhei e falei, nossa, estou tão aquém, eu estou tão pequeno. Eu estou tão cheio de propensões, falhas, defeitos. Eu quero tanto acertar, mas às vezes eu erro. Eu quero tanto estar bem, mas às vezes eu estou mal. A doutrina, o contato, começa a te revelar para você quem você é de verdade. Por quê? Alguém com esse interesse genuíno de agradar a Deus te falou sobre a verdade. Te falou sobre o que era a condenação. Te revelou que você estava condenado. E te mostrou que havia uma chance de você ser salvo. Alguém com interesse real.
na sua vida, deixou ser usado ao ponto de você ser convencido. E ali você começa a ser doutrinado. Você tem contato com alguém que começa a permitir que Jesus transforme a sua vida. E aí você começa a entender, nossa, isso que eu faço é errado, né? Isso que eu falo é errado, né? Machuca as pessoas. Estraga, né, a relação. Eu estou aqui perto de gente tão bacana, mas eu fico sempre zoando, brincando com os outros, de forma pejorativa. Machuca, né? Poxa vida, vou parar. Vou largar, não faz bem para mim, não faz bem para a galera. Aí Deus vai e te mostra, nossa, essas coisas que você está escutando, hein? Está te agregando, está te trazendo alguma coisa boa? Não, eu já não estava usando droga, mas as coisas que eu estava escutando só falava disso. Só falava de confusão, bagunçada, aí de repente você começa a ficar, poxa vida, o que é isso? Parece mais comigo. Não tem mais sentido para mim. Ah, Rafa, mas foi alguém que chegou para você e falou? Não, foi a doutrina. A doutrina, de comum acordo, eu com a doutrina, viva, verdadeira e real. Comecei a olhar coisas que, poxa vida, isso não faz nenhum sentido para mim. Foi todo mundo que ouviu a mesma coisa que eu ouvi? Não. Não foi. Ou talvez todo mundo ouviu, mas não foi todo mundo que se abriu. E a doutrina? Só tem a doutrina verdadeira da boca de homem? Só tem gente boa falando sobre esse assunto? Vocês acham que é? Uma preocupação enorme de todos os profetas, de todas as pessoas, todos os apóstolos, os discípulos, eles viviam pedindo para o pessoal: ei, cuidado com os falsos profetas, porque eles vão te enganar, eles vão te ensinar uma coisa que parece muito boa, de repente você está achando que você precisa fazer isso, fazer aquilo, você precisa deixar de fazer aquilo outro, e quando você vai perceber, cadê a doutrina de verdade? Você começa a ficar surdo para a verdadeira doutrina, porque eu tenho que saber se eu posso falar tal coisa agora. Vai que eu sou cancelado. Eu tenho que saber se eu posso falar tal coisa agora. Vai que isso está cafona, está quadrado, está careta. Vai que isso está chato. Vai que as pessoas que vão olhar para mim vão falar: ah, você vai falar disso comigo? Mas eu tenho que dar minha cara a tapa. Porque apesar de estar errado, eu sei que eu estou em melhoria, eu estou correndo atrás. E é até bom quando alguém olha para você e fala: ah, você vai falar isso comigo, você faz aquilo. Poxa vida, eu estou fazendo isso mesmo. Me perdoa pelo mau testemunho, vamos continuar melhorando. Porque as coisas que estão na escuridão, elas estão aí para ser trazidas à luz. Eu não preciso ficar escondendo nada. Por quê? Porque se eu descubro, ou se você descobre, melhor para mim, porque é mais fácil de melhorar. É mais fácil de ficar sabendo. Tá ótimo. Se está na luz, está fácil de resolver. A gente varre, não empurra nada para debaixo do tapete. Vamos tratar, gente. Com base em quê? Na minha força? Vocês acham que eu dou conta? Logo eu, propenso a tanta coisa ruim, cheio de pecado, cheio de vício, mágoa.
com a minha carne mal-humorada. Graças a Deus que não é por mim, porque se fosse não ia dar. Mas com o meu chat Espírito Santo, eu dou conta, eu acredito. E se eu dou conta, por que você não? Por que a gente não está tentando mais? Por que a gente não está se esforçando mais? Quantas coisas que a gente fala, já tentei tanto, não está dando, vou aceitar, vou ficar do jeito que está. Deus me ama do jeito que eu estou. Quantos reis de Israel fizeram algo que era bom diante de Deus, mas deixaram ali um altar no alto da colina, onde acontecia idolatria. E por aquilo Israel sofreu até que não dava mais para voltar atrás. Quantos? Será que a próxima geração vai ter que pagar pelos nossos altares, pela nossa falta de transmissão daquilo que é certo? Porque você vê o povo de Israel chegar num momento que eles já não sabiam o que era lei, o que era Deus, o que era certo a se fazer. Por falta de compromisso de quem? Das gerações passadas, que não diziam mais a quem adorar, onde adorar, como adorar, o que fazer, o que não fazer. Porque a doutrina, a partir do momento que você tem contato com o Espírito Santo, ela está aqui. Mas para que outros tenham acesso, ela também está aqui. Ela está aí. Ela precisa ser passada. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Que todos descubram, pronto, é assim. Por quê? Porque a doutrina ruim está aí. A falsa doutrina está aí. Se existe a verdadeira, existe a falsa. E aí você vai deixar as pessoas na mão daqueles que querem ganhar dinheiro relacionado à pregação do evangelho, que querem fazer negócio do mundo? Porque a palavra de Deus fala, nos últimos dias as pessoas já não vão suportar a sã doutrina. Quando Paulo fala isso com Timóteo, ele fala, prega rápido, prega agora, porque vai chegar um tempo onde que ninguém vai suportar. Elas vão começar a procurar algo que satisfaça os próprios interesses. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter contato com a doutrina de verdade. Mas eu bem podia hoje falar que eu sou crente e estar com a minha cabeça cheia de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Eu bem podia ter caído em algum canto onde alguém ia me falar que a palavra de Deus é só para você ganhar dinheiro, que a palavra de Deus é só para você ser muito abençoado e viver uma vida rica aqui nessa terra. Eu bem podia ter caído em algum lugar onde alguém ia me falar isso, eu ia passar minha vida acreditando talvez nessas coisas. E pior, morrer enganado, achando que estava indo para um lugar melhor. Está difícil, porque eu não tinha planejado falar desse jeito. Mas está indo. Vocês estão me acompanhando? Amém? É muito importante a gente se ater a uma doutrina verdadeira. A doutrina verdadeira, ela está onde?
Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus revelada na Bíblia. Está na palavra de Deus que é dada no nosso espírito. Mas a gente tem que ter cuidado, porque na palma da sua mão hoje tem uma fonte de doutrina incessante. A gente vê um povo, uma igreja, que recebeu a verdadeira doutrina através do apóstolo Paulo. E aquele povo, ele começou a crescer espiritualmente, a se desenvolver no espírito. Mas de repente chegou alguém lá e começou a falar: ei, vocês só vão crescer se você circuncidar. Vocês só vão crescer se você parar de fazer aquilo outro. E Paulo, ele começa a ficar em agonia, com medo de ter pregado em vão para aquele povo, porque eles começaram a crescer no espírito e estavam tentando se aprimorar na carne, no próprio esforço, no próprio suor. Não dá. Não dá. Se tudo que eu fiz até chegar aqui foi por causa dele, não tem como eu ir além por minha causa. E às vezes a gente tem essa tentação de olhar para a gente mesmo, depois que Deus deu uma... O pessoal costuma falar, passou um batom na veia, lá na minha empresa. Deu uma maquiada, deu uma melhorada. Depois que Deus deu uma ajeitadinha, você olha assim e fala: nossa, estava tão magrinho, estava tão fraquinho. Agora dei até uma engordadinha, estou no emprego melhor. Poxa vida, larguei os meus vícios. Nossa, como eu sou uma pessoa capaz, não é mesmo? Nossa, como eu sou um cara disciplinado, determinado e... vamos. Fiquei bom. De repente, é o Herb, meu Fusca turbinado. De repente, virei um Camaro tunado aqui, sou um Transformer. O que aconteceu? É o mesmo carro, é o mesmo cara, é a mesma pessoa, a mesma casquinha. Só mudou o conteúdo. E se tirar o conteúdo, encher de conteúdo ruim de novo, volta a ser o que era antes. Muitas vezes até pior, que é o que a Bíblia fala. Desculpe o peso da palavra, mas a Bíblia diz que aqueles que voltam ao pecado são como o cão que volta ao próprio vômito e come. Não te dá repulsa, giriza? É demais. Mas muitas vezes a gente pensa que venceu na vida, que está tudo certo, está tudo bem. E vai voltando. Um passo para trás, 2 passos para trás. Começa a ficar difícil de enxergar. Dá mais um passo para trás, 2 passos para trás. Mais difícil ainda de enxergar. Se afastando da doutrina verdadeira. Se esquecendo de tudo aquilo que um dia foi transformado em você. Se a igreja, que começou a ser transformada pelo Espírito, tenta se aprimorar sozinha, o que acontece?
Se Paulo achou que ele tinha pregado à toa, quer dizer que eles não iam ter o fruto daquela pregação. E é importante a gente meditar sobre isso. E aí, beleza. Você vai olhar e vai falar, não, eu estou na sã doutrina, estou aqui na comunidade do caminho. Estão falando coisa certa, eu espero, né? Ah, não, então beleza, já que vocês estão falando a coisa certa, então ainda estou na doutrina correta, certo? Certo? Talvez não tão certo. Porque é só no domingo que você está sendo doutrinado? É só aqui? Que tem alguém te passando alguma informação, algum conjunto de informações que fazem sentido? Porque aqui, né, o conceito de doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Beleza. Se você está num sistema, você fica nele para sempre? Talvez não. Talvez você comece a receber umas ideias, alguns princípios aí que fazem um pouco mais de sentido. Ah, eu nunca vi nada disso aqui na Bíblia, não. Mas faz sentido. Vocês sabem, galera, que foi assim que eu comecei a usar droga? Acho que eu nunca falei disso. Eu evito ficar falando das coisas que aconteceram na minha vida passada, porque eu acho que não é o do presente. Mas eu acho que é importante vocês saberem disso por causa da forma com que o engano acontece. Uma vez eu encontrei um amigo de escola, no ônibus. E ele era evangélico, na época de escola. Eu estudava numa escola evangélica. E aquele amigo começou a me falar, não, mano, eu tô fumando. Tá fumando, mano? Que isso? Mó pai isso aí. Não é nada, mano, que isso? Mó tranquilo, tá? Não falo mais. Faz mal nenhum pra saúde. Pode acreditar, mano. Sério mesmo, é natural. Foi Deus que criou. Tudo certo. Vai, mano. Se fosse você, dava uma pesquisada. Falou comigo. Se fosse você, dava uma pesquisada pra você saber. Cheguei em casa, comecei a pesquisar. Falei, esse negócio aí parece de Deus. É planta? Cabeça tava boa na doutrina, não tava? Ouvindo Deus bonitinho. Ó, pesquisei. Falei, esse trem não faz mal mesmo, não. Tá aqui escrito no Google aqui que não vicia. Uai. Tô sem nada para fazer, tô à toa. Me sentindo um pouco deslocado aqui na escola com essa caretice de ser crente. Acho que eu vou colar com a galerinha ali no começo da aula. O que foi isso? Uma doutrina de um grupo. Com coisa de 3 anos eu já não era evangélico, mas eu era maconheiro. Passei para outras tribos. Ah, sou skatista, sou maconheiro. Ah, não, esse negócio de evangélico é chato demais. Esse cara vem aqui toda hora, encher o saco. Desculpa a palavra. Eu não tinha uma doutrina? Poxa vida, meus pais me ensinam no Evangelho, me explicam o que é Jesus, Deus, desde que eu nasci. Eu já não tinha sido ensinado numa coisa certa, igual vocês estão sendo ensinados aqui todo domingo? Mas não bastou uma coisa pequena, que é uma informação
em um momento difícil da minha vida, para eu jogar toda aquela doutrina informativa e pegar uma doutrina nova? Foi conveniente para mim. Eu me cerquei de pessoas que falassem aquilo que eu queria ouvir. Você não acha evangélico falando que fumar é legal, não? Vocês acham que não, né? É capaz de você achar qualquer coisa hoje em dia. Você vai achar evangélico validando qualquer tipo de atitude hoje em dia. Com base na cabeça dele? Não. Ele recorta meia dúzia de versículos, junta e faz uma colagem que na hora que você escuta faz um sentido. Que vocês não têm noção do tanto que faz sentido, o quanto que confunde um coração que não está com a doutrina no lugar certo, que não está conectado na fonte verdadeira da doutrina, que não está com o filtro em dia. Ah, mas aí você pegou pesado, né, Rafa? Será? É só isso que tem? Ah, não, mas tem uma página aqui legal demais. Fuxico Gospel. Fico sabendo das últimas notícias do mundo gospel. Só babado. Choquei gospel. Uhul! Tô sabendo. Ah, não, mas difamação, nada a ver, não. Seu caso que foi feio, Rafa. As pequenas coisas. As pequenas doutrinas. Aí eu comecei fazendo essas bagunças todas. Vocês acham que eu parei aí? Vocês acham que ficou só ali? Não é o foco da ministração, mas com certeza uma doutrina que é negativa puxa outras doutrinas que são igualmente negativas, ao ponto de destruir uma família, ao ponto de destruir uma vida, com base em enganos, em falsos profetas, falsos ensinamentos. Cuidado com o que você escuta. Por quê? Se não está batendo com a palavra completamente, porque assim como eu falei no começo, se tem uma coisa que a Bíblia é concisa, é coerente. Se Deus fala para não matar, você não vai ver ele falando que é tranquilo assassinar depois. Não assassine seu irmão. Depois pode assassinar se o irmão tiver feito muita raiva. Não tem isso. Não vai ver. Não adulterarás. Depois, igual o cara do meme lá, vai lá, pega uma mulher e adultera. Ele leu com um acento que não tinha. Era para pegar a mulher adúltera e cuidar dela. Adulterou porque ele achou que... Puxa vida. Tem coerência na Bíblia. Se na Bíblia inteira não faz sentido aquilo que está sendo tirado de contexto, aí para isso você tem que ter o pedacinho do seu tempo. A gente lê aqui em um ano. Tira um ano, com alguns minutos por dia, e você vai ter essa base de conhecimento para filtrar, para comparar, para buscar. Gente, estou encerrando. 3 pontos práticos que eu quero trazer a respeito da doutrina. Primeiro ponto. 3 pontos, não, acho que são 4. Primeiro ponto. Se você foi doutrinado por alguém verdadeiro, íntegro, espera-se que você possa estar doutrinando alguém. Seja sua família, seja seus amigos, um irmão mais novo na fé, é importante isso. A Bíblia fala, né, para as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, para os homens mais velhos ensinarem os homens mais novos.
Por quê? Porque isso transmite a doutrina. Isso passa a doutrina adiante. É um compromisso que Deus espera daqueles que receberam a verdadeira doutrina. Que você possa repassar. Outra coisa. Dizer que eu citei pouco texto aqui, mas se vocês quiserem, eu tenho base para tudo isso que eu estou falando. É só procurar aqui, que está tudo em texto aqui, só que eu acabei falando sozinho aqui. Mas está aí. Sobre a vivência. Paulo ele ensina a Tito a viver. Primeiro ele fala que as suas palavras transmitam a verdadeira doutrina. Ou seja, ensina certo. Depois ele vai e fala que a sua vida venha corroborar aquilo que você está ensinando. Adianta, gente, eu vim aqui querer chamar alguém para doutrinar essa pessoa, ensinando ela todo dia a fazer uma coisa que ela nunca vai ver eu fazendo? Vocês acham que dá efeito? Eu acho que não. Se eu chego para você e falo assim, ó, vai pegar fogo aqui, hein? Se eu fosse você correr, que todo mundo que está aqui dentro vai morrer. Eu gosto de falar isso, né? Mas eu acho que é um exemplo chocante, é uma coisa que mostra a urgência daquilo que a gente está falando. É caso de vida ou morte mesmo. Só que é um pouco pior, é eterno, né? Se eu chego aqui e falo para vocês assim, ó, quem ficar aqui dentro vai morrer, queimado. É uma morte ruim pra caramba. E aí, fica aqui. Vocês acham que passa crédito, assim, passa credibilidade? Eu falar que todo mundo que está aqui dentro vai morrer, eu estou aqui pleno, passa credibilidade? Não. Então por que falar que mentiroso vai para o inferno, vai passar credibilidade se eu só ficar contando mentira para vocês? Das duas, uma, eu não acredito no inferno, eu não acredito no que eu estou falando. Das duas formas, não vai validar minha doutrina. Doutrina, meus irmãos, não é uma coisa feita para ser simplesmente falada. Você doutrina alguém vivendo. Como que Jesus doutrinou os discípulos? Vem cá, me segue e eu vou te ensinando e fazendo. Então, primeiro, a gente tem que passar adiante. Segundo, a gente tem que viver. E eu acho que é até em outra ordem, se for a ordem da prática. Você tem que viver e depois passar adiante. A doutrina ela tem que ser íntegra. Uma pessoa que quer ganhar dinheiro ensinando a palavra, vocês acham que ela vai chegar num lugar assim, cheio de atleticano, e vai falar que ser atleticano é errado? Um exemplo mundano. Mas vocês acham que a pessoa vai chegar num lugar cheio de fofoqueiro e falar que fazer fofoca é errado? Conhecendo todo mundo? Rapidinho, aqueles que não gostam de ser contrariado, somem. Vai chegar num lugar e vai falar, roubar é errado, viu, galera? Num lugar que é cheio de ladrão de banco. Vocês acham que alguém que está interessado em ganhar, em manipular as pessoas, vai falar para eles a verdade, independente de quem estiver ouvindo? Não. A doutrina tem que ser íntegra. Ela não pode ficar trocando. Ah, não, se eu for falar com o meu amigo aqui, tudo bem. Mas para o outro,
Vira a irmã Nadir. Vai pro inferno! É um meme. Irmã Nadir é uma irmã que fala que muitas coisas levam pro inferno. Com essa voz assim, bem forte. Vai pro inferno, sim. Terra seca. Não vou me ater no meme, não. A doutrina ela tem que ser íntegra. Ela não pode ficar trocando de roupa toda hora. Aqui, não, para você eu falo isso, para ele eu falo aquilo, para todo mundo eu falo só que Jesus é amor. Que aí não machuca ninguém. Quem não gosta, né, de Jesus amar, gente? A doutrina ela tem que ser uma só. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Pau é pau, pedra é pedra. A é A, B é B. Tem que ser íntegro. E um ponto que acho que foi a principal razão de eu me sentir impelido a trazer essa palavra hoje. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer mais para perto do nosso coração, que é a minúcia. Minuciosidade. Ah, não entendi. Então calma que eu vou te explicar. Minuciosidade é você prestar atenção em tudo. Não tem ão e rim. É tudo importante. Ah, mas eu já estou bem. Não é para se sentir igual o rei lá que fez o que era bom diante de Deus, mas deixou de tirar o altar. E por quê? Porque a gente, eu falo, nesse momento eu estou sentindo um pouco do que é isso, né? Você começa a sua jornada na fé, você quer cumprir tudo que Deus está te falando. Depois que você está caminhando há muito tempo, você começa a sentir que está tudo bem. Não estou bem. Estou tranquilo agora. Agora é só administrar e conduzir. Chegou lá, está tudo certo. Aí, de vez em quando, o Espírito Santo vai te dar um toque. Ô, tô gostando disso aqui não, hein? Tá legal não. Aí você vai e manda uma nota, assim. Nota de arrependimento. A gerência do Rafael comunica. Não compactuamos com as atitudes do mesmo. Estaremos tomando as devidas providências. Assinado Rafael Santos. Mandou. Daí 2 dias acontece de novo. A nota de repúdio já está pronta. Copiou, colou, mandou por e-mail. A gente não compactua com essas atitudes aí não, viu, senhor? Aconteceu foi por falta ali de um pouquinho de domínio próprio, mas já estamos trabalhando no problema. Nada de atitude, nada de providência, nada de mudança. Falta minuciosidade. Falta atenção aos detalhes. Por quê? Se fosse no seu emprego, você acha que você ia ficar lá depois do terceiro aviso? Não. Você ficaria minucioso. Né? Por quê? Porque tem consequência. Mas, na nossa doutrina livre, leve e solta, está tudo certo. Vocês acham mesmo que a verdadeira doutrina é assim? Cheguei aqui até 10%, acho que já está aceitável, né, Deus? Chegou aqui para mim, tá bom. O principal ponto que me deu vontade de falar aqui hoje, e eu fiquei sem achar a forma direta de falar, e por isso eu acho que toda essa construção vai fazer todo sentido para isso.
Nós, como igreja, precisamos ser minuciosos em tudo da doutrina. O que está na doutrina? Tudo isso que eu falei, mais um pouco. Amar, perdoar, não irar, ser longânimo, paciente, ser benigno, não mentir, não passar os outros para trás, não enganar, não ser desonesto, não fazer calúnia, não fazer difamação, não causar divisão, não ter ciúmes. Um monte de coisa. Está tudo aonde? Na fonte da doutrina. É só me procurar no final que eu tenho referência. Você acha que você está 100%? Quem está 100%, levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou. Vocês estão prestando atenção. Se não tem ninguém 100%, ainda tem coisa para prestar atenção. E é por isso, gente, que a gente precisa da verdadeira doutrina. Se cercar de pessoas que não vão pensar duas vezes antes de te falar que você está errado. Exortar, corrigir, incentivar a melhorar. Te colocar para cima se você estiver para baixo. Ei, bora. Bora melhorar. Vamos crescer. Vamos repassar o que a gente recebeu. Porque isso é muito importante. Amém? Então fique de pé, vamos fazer uma oração.